Aqui, amigo, a gente dá informação, tá? Não é achismo, é informação. O faturamento da empresa, segundo informações do mercado, é de 100 milhões de reais por ano. Se eles pagarem 4 milhões por mês ao Pogba, com 13º e tudo, eles vão gastar uns 50 milhões de reais por mês, ou seja, metade do faturamento total da empresa vai ser pago ao Pogba. Eles fizeram uma propaganda de graça, né? E a gente está ajudando aqui no podcast Irmão. Mas, enfim. Mas eu fiquei sabendo que outras empresas que patrocinam o uniforme do Corinthians, Silvinho, se manifestaram ao Corinthians sendo contra essa parceria. Por quê? A empresa não vai pagar o salário do Pogba. A empresa não paga salário de jogador. O jogador não é funcionário de empresa nenhuma. O Memphis não é funcionário da Esportes da Sorte. O Memphis é funcionário do Corinthians. A Esportes da Sorte paga para o Corinthians e o Corinthians paga para o Memphis. Então, a Fatal compraria um espaço na camisa do Corinthians, que seria esse espaço da Fox Lux ou a Omoplata, pagaria 4 milhões de reais, que é muito mais do que vale o espaço, para que esse dinheiro fosse repassado para o salário do Pogba. Então, a Fatal estaria na camisa do Corinthians, ao lado da ESE Seguros, da Esportes da Sorte, da não sei quem, da Nike, da não sei quem lá, não sei o quê. E algumas empresas foram contra e manifestaram ao Augusto Melo não gostarem da ideia de terem o site de acompanhantes na camisa. E isso fez com que o Corinthians soltasse também a nota ontem, que eu vou ler aqui, a nota que o Corinthians soltou ontem à noite, nota oficial, curta, bem feita, muito bem feita. Acho que nota oficial tem que ser assim. Pode ficar enrolando muito. O Departamento de Marketing do Esporte Clube Corinthians Paulista vem a público informar que recebeu um e-mail da empresa Fatal Model, ou seja, o Corinthians confirmou. Porém, não há negociação em aberto. O clube agradece o interesse da empresa. Pronto, curto e grosso, recebeu o e-mail, mas não vai fazer. Simples assim, Silvinho. Bom, primeiro queria falar sobre o trabalho do Cifute ou qualquer departamento de tecnologia. Não é decisão final. Eles trabalham assim, ou de forma ativa ou de forma passiva. O ativa é o seguinte, vai lá e busca no mercado, foi o que fizeram na segunda janela. Busca no mercado com criatividade, aí jogadores pontuais para seguintes posições, tal. Os caras vão lá e falam, tem esse. Ou então, assim, surgiu interesse num determinado jogador, levanta o scout desse cara. O scout desse cara é esse. A decisão não é final, não é do Cifute. Eles falam, esse cara, ele é bom no desarme, tal. Quando a gente fala de jogadores como Memphis Depay, como foi Ronaldo Fenômeno, como foi, na época, Adriano Imperador, como foi Roberto Carlos, todos esses jogadores, não é scout, são apostas. Você aposta no cara. O Memphis estava sem jogar. Mas você vai comparar o Memphis com... É uma comparação. Um ficou meses, outro anos. Então, não é o scout que vai dizer. Porque o scout do cara, você não tem scout dos últimos, 20 meses do cara. Mas você vai buscar o histórico do cara, o cara foi um baita jogador. Então, é uma decisão, marketing mais diretoria, né? Não é o treinador, se você vai perguntar para o treinador se ele quer, ele vai torcer, ele vai falar, melhor não, eu estou precisando sim de um jogador, mas olha, se for para trazer, não dá para trazer esse. O jogador, o técnico, como ele conseguiu algo que muitos treinadores que passaram não conseguiram de forma macro, porque o Vanderlei teve problema com o jogador, que tinha aquelas histórias que o Vanderlei não treinava, que ele era coach, que não sei o quê, que quem dava o treino era o Pertino, o Antônio Oliveira teve problema, o Mano teve problema. Esses aí, eles conseguiram juntar o elenco, por uma série de fatores. Enfim, não vai ser o scout que vai dizer se o Corinthians tem que trazer o Pogba ou não. Vai ser um projeto de grana. Com relação à nossa Fatal Model, é o seguinte, uma baita jogada, né, dos caras. Como é que uma empresa, já disse aí o Marco Belo, e eu me antecipei ali no meu comentário inicial, os caras vão faturar próximo de 100 milhões esse ano. Até outro dia era 85 milhões de faturamento.
Eles podem chegar a 100 milhões. Para o ano que vem, os caras investir metade do que eles faturaram nesse ano num único negócio. Aí você tem que tirar imposto, você tem que tirar as despesas, pagar as meninas do job e tudo mais. Não tem grana. Isso é um embuste. Isso na minha terra se chama embuste. Paia. Mentira. Eles não têm condição. A não ser que seja, não, nós não vamos dar 4 milhões. Nós vamos dar 1 milhão por mês. Nós vamos ajudar, né? Inteirar. Foi que nem no caso da Esportes da Sorte, no caso do MEI. Ó, nós vamos entrar com X. O resto o Corinthians tem que complementar. Não é assim o negócio? Com o Memphis. Uma parte entrou na verba do midiático e o Corinthians tem que complementar. Poderia ser no mesmo formato. Mas não seria, mesmo se a Fatal Model estivesse faturando 500 milhões por ano, esse negócio jamais seria feito, Marco Beto. Sabe por quê? Porque nós vivemos numa sociedade, o Brasil é um país conservador. O nosso país, o nosso povo brasileiro é conservador. Tinha gente, ontem, eu conversando com amigas e tal, falando, mas tem gente que não sabia que é essa Fatal. Aí você vai explicar, os caras, você tá louco. É puteiro. Patrocinador Vitória, né? São patrocinadores mais. Mas não é todo mundo que acompanha o futebol, não é todo mundo que sabe que existe uma Fatal Model. Então, assim, agora com relação... Aí eu vi um comentário ontem, falando, não, mas o Corinthians jamais faria esse negócio, porque o Corinthians é o time que respeita as minas. Não tem nada a ver. Sabe por quê? Porque muitas mulheres que há anos trabalhavam nesse ramo de economia, vamos dizer assim, escondido, hoje não, cara. Você olha aí, as meninas estão no Instagram, as mulheres estão no Instagram, estão no TikTok, estão em rede social. Tem garotas, mulheres, Marco Belo, que tem aplicativo próprio. Tem o próprio app. Você entra lá no aplicativo dela e faz toda a transação lá. Então, hoje, elas falam com orgulho que trabalham. Então, hoje até tem essa nova, né, do Job, meninas do Job. Então, tem mulher que com muito orgulho assume hoje que paga suas contas, sustenta a família, sustenta filho, sustenta marido, que são casadas. Então é uma forma de empoderamento aí e tal. Mas jamais o Corinthians faria negócio que a sociedade não vai aceitar, Beto. Não vai aceitar. Eu não vou entrar nessa questão de ser a favor ou ser contra, job, não job, desjob, t-job, porque aí vamos entrar numa questão religiosa, social, política. Não, eu não estou criticando você. Eles não têm condição de bancar um negócio desse na totalidade. Não estou criticando você. Uma portinha. Não estou criticando você, estou falando que eu não vou entrar nessa discussão, tá? Porque eu não já tenho discussão demais. Mas a questão é que o Pogba, ele ganha mais do que o Memphis. A Esportes da Sorte não paga a totalidade do salário do Memphis. Dos 3,5 milhões de reais que o Memphis ganha hoje, 500 mil, mais ou menos, vem de ações promocionais com a marca dele. Camisa, boné, faixa, essas coisas. 800 mil, mais ou menos, é o Corinthians que paga. Mais ou menos 800 mil é o Corinthians que paga. E 2.200, mais ou menos, eu sempre falo mais ou menos, porque pode ser 2.250, 2.230, né? Mais ou menos. Por volta de 2.200, é a Esportes da Sorte que paga. Então, a Esportes da Sorte não paga a totalidade do salário do Memphis Depay. Paga boa parte, grande parte, né? A Esportes da Sorte aceitaria pagar mais ou menos a mesma coisa que paga ao Memphis Depay pelo Pogba. Então, vamos dizer que ela pague, Silvinho, 2.200 para o Pogba. A Esportes da Sorte aceitaria pagar mais ou menos 2.200 pelo Pogba. Para 4 milhões, que é o que ele quer, faltam 1.800. Quem pagaria esse 1.800.000? Não existe. Não existe. Então, é o que eu falei. Existem conversas. Eu até gravei um vídeo, tem aqui no podcast Mão, ontem, se vocês quiserem, eu gravei no carro o vídeo para atualizar vocês da negociação. Que aqui é assim, quem está inscrito no podcast Mão tem as notificações, recebe vídeo na hora quando tem notícia nova. Existem conversas. O presidente Augusto Melo e o empresário do Pogba conversaram. Mas não existe proposta.
pelo simples fato de que não existe dinheiro. Como é que eu vou falar, Silvinho, eu vou mandar uma proposta para comprar a sua casa, só que eu não sei de onde sai o dinheiro. Eu não sei de onde vai sair o dinheiro, mas eu vou mandar uma proposta, pode ser? Você vai falar, você está louco? Você não sabe nem de onde vai sair o dinheiro? Ou se você vai ter o dinheiro? Como é que você vai fazer uma proposta se você não tem o dinheiro? Então não existe proposta para o Pogba, existe conversa. E o Pogba e o seu empresário aceitou ouvir o Corinthians. Se o Corinthians arrumar uma empresa para pagar os 4 milhões de reais, ou pelo menos boa parte, 3,5, 3,200, 3, que seja, o Corinthians vai para cima, porque o Augusto Melo ficou muito animado com toda a repercussão que deu em cima do Pogba, tá? Então, se o Corinthians arrumar uma empresa que não seja a patrocinadora principal, que seja outra, que seja qualquer outra empresa do mundo, não a casa de acompanhantes, porque essa aí já foi descartada, mas qualquer outra empresa que aceite pagar 3, 3,5, 4, o Corinthians vai fazer uma proposta para o Pogba. E fazendo uma proposta, a chance é muito grande de contratar. Vocês que fazem o corte, às vezes, muitas vezes mal intencionado, podem fazer esse corte aqui. O Corinthians arrumando uma empresa, elabora uma proposta, manda a proposta e aí a chance é muito grande de contratar. O problema é arrumar a empresa para pagar os 4 milhões de reais que ele está pedindo. Esse é o problema. Tá? Vamos ao superchat. Aqui, amigo, a gente dá informação, tá? Não é achismo, é informação. Se às vezes vocês não gostam da informação, o que eu vou fazer? É o que eu falei ontem, Silvinho. Seria muito legal abrir o programa e falar Pogba, vem Pogba, porque o torcedor tá animado, né? O torcedor que é o Viking, o repórter que fala no Twitter que o Pogba vem, o cara é exaltado, né? Pô, esse é o repórter que eu gosto, esse é o repórter que traz as notícias boas. Daí o cara fala que tá difícil, que não tem dinheiro, pô, você é pessimista, você é um bosta, você só fala coisa ruim. Porque você dá notícia. Foi chamado de corta-brisa ontem no Twitter. Porque você dá notícia real, entendeu? Você não pode dar notícia real mais, agora você tem que dar notícia boa. É só notícias positivas. Só vamos dar notícias positivas. Lembra que o SBT tinha aquele jornal positivo, que era só notícias boas? Antigamente o SBT tinha um jornal que era assim, o Jornal Positivo. Hoje em dia, sim, o jornalista só pode dar notícia positiva. Vem Pogba! Chega Pogba! Amanhã no aeroporto! Daí eu chego e falo que não tem dinheiro. Ah, o Marco Belo é um bosta. O Marco Belo não sei o quê. Corta brisa, Marco Belo, corta brisa. O cara falou que eu sou o cara que estraga o churrasco, que os caras estão tomando Heineken, eu levo a escola. Eu falei, não. Você leva a escola. Essa foi o melhor comentário que eu li. Não, eu falei, eu nem bebo, eu peço Pepsi Zero sem limão. É pior ainda.